Pacific Rim é melhor que Evangelho. Pronto, falei. O quê? Evangelho é 1000 vezes melhor. Tem mais profundidade. Design melhor. É o ícone cultural que renovou a indústria de animes. Fora as alegorias profundas que o anime tem, que são muito melhores do que muito filme de Hollywood. É um anime aclamado pela crítica. Já que a série explora as experiências e emoções dos pilotos dos Evangelions e membros da NERV, enquanto tenta evitar que os anjos causem mais cataclismos. A série foi descrita como uma desconstrução do gênero mecha. É para que mais arquetípicos derivados da cosmologia shintoísta, bem como das tradições místicas, judaicas e cristãs, incluindo contos mitológicos da Cabala, as teorias psicanalistas de Freud e Jung, também aparecem no destaque. E aí pessoal, eu sou a mãe, eu sou o Elton Lopes. Eu sou o Tony Almeida. Você está no canal Fluxo 88. Bom, e hoje nós vamos falar de Pacific Rim e Evangelion. É isso aí, galera. Pacific Rim, o filme de Guillermo del Toro, sempre foi comparado ao anime Evangelion, de Hideaki Anno. Para alguns, tem sido uma espécie de elogio. Oh meu Deus, os Jägers são incríveis, eles parecem Evas. Já para outros, eles desprezam o filme justamente por achar que Evangelion tem uma história muito mais profunda. É, exatamente. Mas não é de hoje, né, que o cinema americano é acusado de plagiar obras japonesas, né? A gente tem aí como exemplo Kimba, o Leão Branco, que foi chupinhado pela Disney, né, fazendo o Rei Leão. Exatamente. Quais são as outras obras que a gente pode citar? Matrix, entendeu? Que bebeu muito da fonte de Ghost in the Shell. Firefly, Outer Star já fazia aquilo ali, ó, muito antes desse filme. Inclusive os irmãos Wachowski, eles falam que eles se inspiraram em Ghost in the Shell, mas assim, se inspiraram, nós temos sendo generosos, né? Porque tem muita coisa ali que se vocês analisarem mais a fundo, vocês vão ver que parece um plágiozinho sim. Exatamente, além de plagiar Ghost in the Shell com uma obra japonesa, plagiaram também Os Invisíveis, no HQ da DC Comics, plagiaram também o filme Cidade das Sombras, né? Então os americanos têm um histórico de copiar. Exatamente. Mas enfim, ficou curioso? Assiste o vídeo aí que eu vou provar pra vocês por que Pacific Rim é sim melhor do que Evangelion, tá? Assiste o vídeo aí. Na época do lançamento do filme, Guillermo del Toro disse que nunca tinha visto o Evangelho, mas que os animes e sobretudo os tokusatsu tinham servido sim de inspiração para o filme. Já o roteirista Travis Beacham disse que amava Evangelho, mas que já tinha escrito a maior parte do roteiro de Pacific Rim antes mesmo de vê-lo. Bom, partindo das declarações dos idealizadores de Pacific Rim, podemos dizer que a influência de New Genesis Evangelion sobre a Orla do Pacífico foi mínima ou no máximo uma mera coincidência. No entanto, para muitas pessoas isso simplesmente não é suficiente. Afinal, alguns podem se indagar: por que os criadores de Pacific Rim admitiriam o plágio, já que muitos artistas acabam seguindo suas inspirações o tempo todo? Sim, isso é um fato. Como já dizia o ditado, no mundo das artes, nada se cria, tudo se copia. Então, muitas vezes, é difícil sim ser 100% original, para não dizer impossível. Mas sem mais enrolações, o fato de fazermos esse vídeo foi para dizer que Pacific Rim tem uma vantagem sobre Evangelion e nós vamos provar. Mas primeiro, vamos às semelhanças e diferenças. Robôs gigantes? Ambas as obras apresentam robôs gigantes. Óbvio, né? Sim, essa é certamente a maior e mais óbvia semelhança e a que provavelmente deu início a toda a comparação. Dito isso, não é uma comparação muito específica, visto que Evangelion é apenas um de um grande número de animes mecha do Japão, muitos dos quais são bem anteriores a ele. Os Jägers e os Evas podem até ser ambos mecha, porém, quando você os compara mais profundamente, percebe que sim, eles são bem diferentes em suas estruturas. Os Jägers nada mais são do que máquinas de guerra gigantes. Já os Evas? Que diabos eles realmente são? Robôs gigantes foram criados para lutar contra monstros gigantes, certo? Isso é até dito em Pacific Rim. Para enfrentar monstros, nós criamos monstros. Tal frase é algo muito próximo de algo que os personagens de Evangelion também dizem em certo ponto do anime. Mas é preciso explicar que os Evas vão além de ser uma máquina de matar, pois eles, no final das contas, são o poder dos anjos, aproveitados para a salvação da humanidade.
É confuso? É, bastante. Mas me diga o que em Evangelho não é confuso. O fato é que Evangelho não inventou o conceito de mechas versus kaiju. Não se esqueçam de que isso apareceu também bem antes, lá nos tokusatsu. A diferença crucial entre ambos talvez seja o fato de que os Jaegers não foram criados a partir dos kaijus. Eles são inteiramente feitos pelos homens. Os Evas, por outro lado, são fundamentalmente parecidos com os anjos. Pilotos conectados ao mecha. Em ambas as obras, os pilotos se conectam com seus robôs por meio de uma interface neural. Geralmente, a maioria dos mechas são pilotados mecanicamente, em vez de usar uma interface cérebro-máquina. Mas, só porque Evangelho e Pacific Rim são semelhantes nesse aspecto, não significa que o primeiro inspirou o último. Especialmente quando a cibernética está se tornando um assunto cada vez mais popular na ciência moderna e também na vida real. Além disso, Pacific Rim explica ainda que só é possível pilotar com segurança um Jaeger quando você tem 2 pilotos, não apenas um, o que, com exceção do EVA 3.33, não é o caso de Evangelho. Nações Unidas. Em ambos os casos, as nações da Terra se uniram para impedir a ameaça à existência da humanidade. Este é um tropo muito mais antigo e que não é exclusivo do gênero mecha, nem dos animes e muito menos do cinema. Então, megacorporações que mandam mais que o governo. Em ambos os casos, o mundo é praticamente governado por um conselho de megas empresas ou megacorporações que têm muito mais recursos e poder que o próprio governo. Ok, mas se revermos o ponto anterior, veremos que o conselho de Pacific Rim lembra vagamente a Cilly. Vagamente. Uma protagonista feminina e ainda com cabelo azul. É estranho ver que a Mako de Pacific Rim tem um cabelo curto e uma mecha de cabelo azul, que lembra e muito a Rei. Mas a semelhança para no visual, já que a Rei é um clone ou uma série de clones e é profundamente reprimida emocionalmente e é extraordinariamente tímida. Já a Mako não, ela não tem medo de mostrar suas emoções e, na verdade, fica muito zangada e até assustada às vezes. Mako talvez seja a personagem que mais poderíamos dizer que seja semelhante a um personagem de Evangelho, já que ela também tem uma relação de pai e filha com o comandante, porém bem mais saudável do que a relação entre Rei e Gendo. Quem viu o anime sabe do que eu estou falando, né? Porque é bizarro. Mechas visualmente parecidos. Há um mecha em Pacific Rim, se não me engano, o Crimson Typhon, que tem aquele olho único, como a unidade 00 de Evangelho. Porém, é só isso, já que o Crimson Typhon possui 3 braços ao invés de 2, fora outras funcionalidades. Então, não dá nem para dizer que o Del Toro copiou o visual dos Evas, né? Bom, como vocês perceberam, Evangelho e Pacific Rim compartilham uma boa quantidade de semelhanças, porém, a maioria delas não é nada que nós não tenhamos visto em centenas de outros animes e mangás. O que nos faz concluir que, no fim das contas, tudo não passa de mera coincidência. Até porque, acreditar que Pacific Rim copiou Evangelho seria o mesmo que dizer que todo herói fantasiado, tal como Homem-Aranha, Capitão América, Batman, são todos plágios do Superman. Comparação tosca? Sim, pode ser, mas deu para entender o ponto, né? A diferença crucial, ao meu ver, talvez seja sobre o tom de ambos. Enquanto Pacific Rim acaba sendo uma celebração ao gênero mecha kaiju, e por que não dizer tokusatsu, Evangelion é uma desconstrução desses mesmos gêneros. Comparar os dois é como comparar Os Incríveis da Disney com Watchmen de Alan Moore. Não há nada de errado em desfrutar de ambos, mas não vamos fingir que os dois são a mesma coisa, pois eles não são. Então tá, mas é o seguinte, você enrolou, falou, mas não conseguiu explicar por que Pacific Rim é melhor que Evangelho. Na minha opinião, Evangelho é bem melhor. Não, mas você ainda não me deu motivo pra mim não te matar hoje. Fala a sua explanação. Não, sabe por quê? Porque como foi visto aí no vídeo aí, ó, vocês vão ver, que
O Pacific Rim, na verdade, é uma celebração do gênero mecha Tokusatsu. Ele é uma celebração, entendeu? Tem mais ação e tal. Já o Evangelho não. É praticamente um Tokusatsu americano. Isso, exatamente. Já o Evangelho, ele é como se fosse uma... Na verdade, ele é como se fosse uma desconstrução desse gênero. Que hoje, quase 30 anos depois, ele ainda gera várias discussões, várias interpretações. Porque realmente é um anime que ele é muito difícil de profundo e difícil de interpretar, entendeu? E aí que tá. Porque o Pacific Rim, ele é melhor como? Ele é melhor por quê? Porque ele é melhor adaptável para o cinema. Por quê, gente? Porque imagina o Evangelho adaptado para o cinema. Desculpe dizer, mas ficaria uma bosta. Porque é um negócio muito filosófico. É tipo, se a gente tentasse adaptar o Silmarillion do Tolkien, entendeu? Que eu acho que é uma das obras assim, que é inadaptável para o cinema. O Silmarillion do Tolkien é a mesma coisa do Evangelho. O Evangelho, ele é muito mais profundo. Tem aquelas coisas de cabala e tal. Então, se ele fosse adaptado para a versão live action, ficaria uma bosta. Então, ou seja, é tão bom que é inadaptável. Exatamente. É uma obra que funcionou da forma que foi concebida. Até porque, eu desafio vocês, me digam aí uma obra que foi adaptada de quadrinho ou de mangá, que foi adaptada para o cinema, principalmente no cinema americano ou no cinema em geral, que realmente prestou. E aí, qual? Opa. Old Boy. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Pois é, galera, essa voz que vocês ouviram aí não é do Lombardi, não. É uma pessoa que resolveu estragar nosso vídeo aqui na reta final. Mas vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Que raciocínio! Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixem nos comentários. Se inscrevam, tá? Que a gente está crescendo, o canal tem crescido bastante. Nós vamos fazer algumas parcerias novas aí no canal. Então nós vamos começar a apresentar canais de parceiros nossos aí. Então é muito importante você se inscreverem, compartilhar e principalmente comentar, porque isso ajuda demais a gente. Isso mesmo, galera. Você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, beleza? Deixa seu like aí. Bacana, e em breve vai chegar mais vitórias aqui no canal, beleza? Estamos trazendo alguns parceiros aí bem bacanas aí, que vai ajudar a enriquecer o nosso material, bacana? Então é isso aí. Valeu, galera! Valeu.